Talkers, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TACcast. E hoje a gente vai falar sobre 4 dias de trabalho. Quer dizer, numa semana de segunda a sexta, as pessoas trabalhando 4 dias e descansando um deles. Que ideia maravilhosa, genial, não? Século XXI, né? A gente tem que evoluir. E a gente vai conversar com o CEO do Inuvem, o David, ou Davi, Garrana. Davi, então, vocês já estão já estão pioneiros nessa história. Muita gente durante a pandemia trabalhou em casa, né? Aquele trabalho online. Agora as empresas voltaram a ter seus funcionários todos os dias lá na empresa. Poucos ficaram em casa. Vocês assumiram essa história e estão gostando? Com certeza. A gente já tinha tomado a decisão antes mesmo de anunciarem um piloto aqui no Brasil. A gente se inscreveu logo no início do ano, mas como a gente estava com um planejamento diferente do início do piloto, a gente começou em julho e desde então a gente está desenvolvendo as regras, porque existem séries de questões, por exemplo, trabalhistas. No primeiro momento, você que ouve e acha, pô, maravilhoso, menos um dia de trabalho, mas isso também suscita uma série de questões pessoais para quem trabalha, está acostumado a trabalhar 5 dias por semana, né? E acredite se quiser, a gente teve que, inclusive, trazer apoio psicológico, porque os colaboradores, no primeiro momento, se sentiam culpados de deixar de trabalhar um dia por semana. Jura? Juro. Eu não teria esse problema, gente? É, mas é a sensação de que Não está cumprindo tudo. isso não está cumprindo o combinado, ou como a gente optou por um método um pouco mais flexível do que outras empresas adotam, que o colaborador pode escolher a data da folga ao longo da semana, desde que combine com a equipe. A gente acabou tendo que investir nessa direção de uma comunicação mais efetiva, uma passagem de bastão das tarefas acontecendo de fato para não ter nenhuma queda para os nossos clientes. Afinal de contas, a escolha é nossa e não dos clientes. Então, Justamente. a gente definiu como premissa que os clientes não deveriam sequer saber que a gente adotou a semana de 4 dias. E com isso, né, a sensação de ter que passar uma tarefa que você não conseguiu concluir num dia e parar para descansar assim, inevitável. O ser humano se sente culpado de deixar aquela bomba na mão do outro e descansar ainda por cima, né? É. Claro que tem um lado positivo. E tem gente que é tarefeiro, né? Eu sou super tarefeiro. Eu acho até o fim. Missão dada, missão cumprida. É muito difícil, não acabou, parou, agora descansa e volta. Essa transição ela não é fácil, por incrível que pareça, tá? Principalmente porque o cliente tem uma expectativa, numa empresa de serviço, né, em nuvem. O atendimento de uma determinada demanda, ele está sendo atendido por uma pessoa, né, e aí daqui a pouco, oi, no dia seguinte, então, eu estou continuando o trabalho de fulana, passou aqui todas as informações, eu pergunto, mas o que aconteceu? Fulana ficou doente? Falou, não, ela está de folga. Então agora eu vou conduzir a atividade com você. É um aprendizado constante, a gente precisa ajustar à medida que vai descobrindo novas arestas, mas tem sido muito bom, muito positivo de uma forma geral. Quando vocês avaliam, é 100% da produtividade, né? Tem que ser 100% dos salários e benefícios, né? Dos salários e benefícios, quer dizer, uma coisa não afeta a outra, mas 80% do tempo, é isso? Então, a boa parte da literatura que trata do assunto, ela já diz que a cumprimento da carga de 44 horas semanais, você já tem uma perda nisso, né? Inclusive, grandes empresas de consultoria que trabalham com timesheet, eles já consideram essa perda no próprio cálculo da efetividade da mão de obra, né? Então, não é novidade exatamente saber que não tem 100% da produtividade nos 5 dias. A única coisa que a gente se propõe a fazer nessa maneira, nesse paradigma, é que de fato conceder aquilo que não é utilizado como trabalho efetivo como um benefício para o colaborador, para que ele possa de fato aproveitar o descanso e não ir para o café e conversar para passar o tempo, porque precisa dar um break, precisa dar uma parada, a carga é pesada, a gente sabe que o dia a dia é dinâmico, e você acaba introduzindo isso como
uma coisa, um clichê, né? Você vai fazer aquilo, não, eu vou parar para tomar café porque eu trabalhei aqui 4 horas seguidas nesse relatório. Então, por que ter que ficar no ambiente de trabalho se você não está produzindo? Vai descansar em casa, vai assistir um filme, vai estudar, se for o caso, vai ao Então já médico. existem estudos nessa área, né? De que realmente 5 dias por semana com essa carga horária, em algum momento a pessoa vai ficar rateando e voando um pouco ali. Não, é porque eu estava querendo... Isso é a minha outra pergunta. Quando a gente vê isso, que vantagem Maria leva, né, de trabalhar 4 dias por semana apenas, né? A sua capacidade de trabalho realmente aumenta? Olha, tudo que a gente observa, tanto em questão de qualidade de atendimento ao cliente, como nível de atenção, nível de investimento no aprendizado, né? A gente trabalha, a gente é profissional de TI, né? A gente trabalha especialmente com nuvem. E é muito pesada a cobrança por certificação por parte do fornecedor, para poder fazer a entrega do serviço adequadamente, de forma adequada. E essa exigência do mercado de TI, de tirar essas provas de certificação, é uma coisa que consome tempo, é uma coisa que leva tempo para você estudar, praticar, enfim. Não pode ficar o tempo todo corrido. Aí você vai falar, mas ele vai então estudar no período de folga dele? Não. O colaborador fica mais disposto a tirar essa certificação se ele sabe que ele está num lugar que ele vai poder ficar mais tempo, que ele quer ficar mais tempo, né? Numa empresa onde ele quer trabalhar por mais tempo, porque ele consegue usar bem o tempo dele, tanto para o trabalho quanto para o descanso. É uma troca favorável para os dois lados, uma situação de ganha-ganha. É o que a gente busca nisso. Dizem que o sucesso hoje em dia não é mais a quantidade de dinheiro que você tem, né? É a qualidade de vida que você consegue ter e proporcionar para os seus... para suas famílias, para sua família, seus familiares, seus entes queridos, né? É mais ou menos nessa toada que vocês vão, né? Quer dizer, a pessoa saca que ali ela vai ter a remuneração dela e mais, um pouco mais de qualidade de vida. Isso só vem agregar valor ao trabalho? Assim, eu trabalhei em uma empresa maior. Essa empresa que a gente está trabalhando hoje, vem de uma empresa maior e parceira de um outro fornecedor de tecnologia. A gente é um pouco bem menor do que eles são hoje, né? Mas a gente está aproveitando que o tamanho dá uma maior flexibilidade na mudança de cultura, na criação de novos processos, né? De novos sistemas. E é muito incutido hoje, né? O que importa é o seu cargo e quanto você ganha. Esse é o critério de sucesso que todo mundo mede. O que você faz? Onde é que você trabalha, né? E frequentemente isso está associado a um padrão de vida mais alto, mas também a um nível de estresse mais alto, uma saúde deficitária, problemas de obesidade, problemas de ansiedade, né? Transtornos dos mais variados tipos, porque o nível de estresse é muito alto, o ambiente é muito competitivo. O povo tá ganhando dinheiro tomando remedinho. É isso, né? Acaba ganhando por um lado e perdendo por outro. É um trade-off, né? É uma troca. No final das contas, você está abrindo mão de uma coisa ou por outra. E não... O que a gente está se propondo a fazer, assim como as demais empresas do produto, é que não precisa ser assim, né? Existe uma maneira de chegar num equilíbrio melhor. A gente pendeu muito para esse lado da alta produtividade, como você falou, a própria pandemia, né? Todo mundo falou, morra, maravilhoso, agora eu vou trabalhar de casa, né? Tudo bem que a situação era horrível. Então eu estou aqui com o meu almoço, não preciso sair para almoçar. E o que acabou acontecendo é que nesse período da pandemia as pessoas começaram a trabalhar mais do que trabalhavam no ambiente de trabalho. Ficar neuróticas também, de não perder o emprego num momento tão delicado, né? Por que não ter a quebra, por exemplo, do trajeto de casa para o trabalho, de trabalho para casa, né? Que é uma pausa forçada naquele dia a dia, que nem na maior parte das vezes a gente sabe que não é agradável, mas que é uma pausa forçada no trabalho. Essa ausência dessa pausa forçada, as pessoas começaram a trabalhar mais tempo e gerou problema de estafa, burnout. É impressionante a quantidade de artigos que saiu na imprensa no período da pandemia sobre burnout, o que seria um contrassenso. Mas a tendência do ser humano, na ausência de mudança, na ausência de algo que o interrompa, é permanecer fazendo, é inércia, né? Permanecer fazendo o que está fazendo. E a cobrança também, né, Davi? Porque assim, você está em casa já, a pessoa, né, a pessoa que não está pensando à frente do seu tempo como vocês como empresa, né, pensa, já está em casa, já está lá no conforto do lar. Não vai atender a meu call, né? Assim, meu call às 6 da manhã, às 7, às 10 da noite, né?
arruma outro tempo para jantar com a família, né? Não é? As prioridades acabam se distorcendo. A gente deixou isso se tornar o normal, né? E a gente está pagando preço por isso, assim. Não é à toa a crise que tem tanto aqui como lá fora de uso de ansiolítico, de controlador de humor. É muito difícil, principalmente em ambientes extremamente competitivos, como, por exemplo, o mercado de TI, você conseguir dosar isso, né? Porque a oportunidade de ganho ela é muito presente. Um consultor independente em nuvem, minimamente com um nível de experiência, ele consegue tirar 10 mil, 15 mil dólares mês trabalhando de uma forma independente. Ainda mais ele vai trabalhar 60, 70 horas para conseguir isso. Vale a pena? Possivelmente. Ah, não, vou dar esse gás aqui e depois eu faço outra coisa da vida. Esse outra coisa da vida às vezes não chega. Não chega. Porque é muito sedutora a questão do ganho, do ganho financeiro, da mudança de vida, mas não é sustentável de fato, né? O que a gente observa é que a tendência é, ou a pessoa tem gente que se adapta, que vive assim, gosta disso, mas a grande maioria se sente um tanto quanto, eu diria, cansada. Numa falta de um termo melhor, desse ciclo massacrante, né? Entra, trabalha, estuda, entrega mais e o próximo projeto vira à noite. E aí, além desse negócio de ampliar um pouco a capacidade de trabalho, né? E beneficiar um pouco a saúde da pessoa, que é fundamental, eu acho que esse é o ponto nevrálgico da história do 4 dias de trabalho. Tem uma coisa também de emissões de carbono, né? Dessa locomoção das pessoas pela cidade, enfim, que você permita que a pessoa consiga contribuir também para um mundo mais sustentável de alguma forma, a empresa, né? A diminuição da necessidade de poder ter que fazer o deslocamento entre trabalho e a casa, né, pelo menos uma vez por semana, 20% do tempo, né, logicamente vai impactar nessa necessidade, nessa geração, nesse crédito de carbono, né, da emissão de CO2. Uma coisa que também a gente faz que contribui para isso é o fato de ser 100% home office, tá? Mas isso já é anterior ao 4-Day Week. Tá? Outra coisa que a gente também faz nesse sentido a gente não tem arquivo, a gente não tem documento impresso. A gente trabalha 100% com documento digital. Tudo em nuvem. Assinatura digital. Só imprime quando é uma exigência da legislação que exige que um contrato seja assinado ou que o papel seja emitido. A menos disso, zero papel. Não gostamos de papel. Mas, obviamente, né, essa questão do 4-Day Week, ela não vem sem o seu ônus, né? Diversas empresas adotaram outras métricas, fizeram para um grupo menor, fizeram para uma parte só da empresa, fizeram períodos de 2 folgas na semana, meio período. Existem N maneiras de fazer isso. Mas como a gente é home office e a gente ainda está dando esse benefício, a necessidade de comunicação efetiva é muito grande, é fundamental para o sucesso. É uma coisa que a gente detectou desde o início. Tanto pela questão de ter que fazer a passagem de bastão na iminência de uma folga no dia seguinte, quanto a própria distância que a gente se autoimpõe desde o período do início do home office que a gente implementou. Então, uma coisa que a gente orienta muito... Ou seja, peraí, 4 dias de trabalho mesmo em home office? Sim. Só para eu entender, não é só ir à empresa 4 dias só e ficar um dia descansando. Às vezes você está em home office 4 dias, um dia de descanso. Isso, dia de descanso. Uhum. Porque a sua empresa, o seu formato de empresa em nuvem é um formato de muito home office, né? Como a gente tem gente no Brasil inteiro, a gente tem um escritório físico, é uma sala, literalmente, com 6 posições, mas é pro administrativo que precisa guardar alguma coisa, de botar as máquinas que vão ser enviadas para os colaboradores em outro estado, enfim. É só para isso. E de vez em quando, uma vez por mês, geralmente a gente se encontra só para se ver, se abraçar, falar oi, tudo bem, fazer alguma reunião presencial. Carne e osso, né? Estamos todos aqui. Isso, Porque isso também é um outro aspecto, né? Não do tanto do 4-Day Week, mas do home office, né? Essa distância que você sente dessa convivência direta, como a gente está aqui agora. Uhum. Eu preferia estar aí, mas eu infelizmente não pude, a gente está fazendo aqui à distância. Mas justifica porque a sua empresa também é disso, então a gente está conversando à distância porque essa é a sua realidade. Vou fingir que é a minha também. Mas quando você... eu queria entender, você disse que tem que ter uma conversa entre o time, né? Que o time precisa conversar direito
para entender as regras do jogo. Eu fico muito curiosa, né? Porque eu acho que o futuro é esse. Então eu fico muito curiosa de como é que vocês azeitam essa dinâmica, essa engrenagem. Porque, assim, tem um aplicativo, vocês têm um aplicativo que estão desenvolvendo essa história para poder, né, cada um preencher ali, tal dia eu tô livre, outro tal eu tô livre, quem vai ficar no lugar. Explica pra gente como funciona. O que aconteceu? Logo que a gente começou a definir a estratégia para adoção, num primeiro momento a gente definiu 2 dias na semana onde os colaboradores poderiam marcar, né? Só que, mesmo tendo 2 dias fixos, entre aspas, todas as complexidades de conciliar o programa de ponto, conciliar as questões de equipe para ter continuidade das entregas, permanece. Então, a gente rapidamente identificou que não fazia sentido concentrar num dia. A gente foi pelo modelo mais complexo, né? Foi direto para o modelo mais complexo. Liberou para todo mundo. É muito difícil para o RH e para as próprias coordenações de equipe, coordenadores de equipe, conseguir fazer essa conciliação. Estava tudo na mão deles. Então, o que a gente optou por fazer? Já que a gente tinha uma equipe de desenvolvimento ainda focada em no-code, ou seja, a gente não teve muito trabalho per se, a gente aproveitou o que a gente já usava, já estava no nosso dia a dia, a gente desenvolveu um aplicativo para fazer essa conciliação, para no início do mês todo mundo marca lá as suas folgas, se o aplicativo já considera ser feriado ou não, essa é outra regra que a gente estabeleceu, em semana com feriado, a folga de todo mundo no feriado, porque aí senão fica muito quebrada a entrega, fica muito mais difícil conciliar. E aí ele já contempla isso tudo, né? E já marca a agenda na agenda corporativa que aquele dia a pessoa está de folga, e já comunica ao sistema de ponto que a pessoa naquele dia foi concedida pela empresa. E isso deu tão certo, né? Facilitou tanto a nossa vida que os coordenadores do 4-Day Week Global, que chegou na Nova Zelândia, estão nesse momento testando esse aplicativo, porque esse é um problema no mundo todo. Conciliar as questões de folga e de equipe num lugar só, a agenda. Sinalizar que fulano está de folga naquele dia e que ele escolheu isso às vezes 4, 5 dias antes. Como é que otimiza isso, né? A gente centraliza isso no aplicativo e faz as integrações com o sistema. Eles estão testando na 4-Day Week Global na Nova Zelândia, enquanto a gente fala, começou essa semana. Tem que ter um certo coleguismo, uma certa idoneidade, digamos, até uma coisa mais avançada até, para não querer sempre folgar na sexta, sábado e domingo para poder viajar? Ou sábado, domingo, segunda para poder viajar? Inclusive é interessante porque tem algumas empresas participando do piloto que escolheram um dia, né? Tipo, sexta-feira a gente não opera, tá? E aí tiveram que lidar com outras questões. Por exemplo, como comunicar aos clientes que não tem expediente sexta-feira? É complicado, né? São escolhas, no final das contas, que você faz. Eu acho que o cliente que for pra Frentex vai entender e vai até, tipo, como é que vocês fazem isso que eu quero também? Né? Mas tem uns que não, né? Uns que estão né? Tá todo mundo estressado com o ambiente e tendo que resolver coisas, às vezes não vai entender. Então, como é que a gente conciliou isso? Às sextas e segundas-feiras, você pode escolher elas não consecutivamente, ou se no caso de uma equipe muito pequena, a coordenação de ser agora vai você, agora vou eu, mas tradicionalmente sexta e segunda-feira é uma vez por mês. Às vezes não casa, porque as equipes são ímpares, etc., e faz um rodízio, né? Quero folgar na sexta. E por incrível que pareça, né, não é necessário ter unidade coletiva, porque tem gente que prefere não ser na sexta nem na segunda. Acredito. Nossa, que barato isso. Esse tipo de teste, né, desse piloto, dessa implementação, tem umas surpresas que você não imagina. Como eu falei, tem aquela negativa de ter que prover assistência psicológica porque não estava conseguindo lidar com isso. Mas outras questões, por exemplo, tem gente que tem filho pequeno. Vai falar, não, eu tiro a quarta porque quarta eu não deixo. Não tenho babá, ou quarta eu jogo vôlei com os meus amigos. Eu quero ir no jogo de futebol que tem toda quarta-feira, então eu não vou trabalhar, já passo o dia em casa e vou direto pro Maracanã. É isso. Então tem uma coisa assim que vai se organizando, mas tem regras, né? Então a sexta-feira é tal, né? Não tem como ser diferente. Não. Tem um conjunto de regras que você estabelece e aí é de organização para organização dependendo do que você optou, quais as escolhas que você fez para a implementação, né? Então, esse conjunto mínimo de regras ele é acordado antes, apresentado para todo mundo. E qualquer... falar, não, tem sempre alguém querendo
Burlar. bater o jogo, né? Derrubar o jogo. Eu vou encontrar um furo dessa regra. E aí você adequa, você senta todo mundo, olha, estamos percebendo uma certa tendência aqui, acho que a gente vai ter que atuar porque não está equilibrado, não está justo, não está econômico. Mas É tudo muito novo, né? Então acho que tem que sentar sempre e conversar. Porque às vezes um direito adquirido, né, vira uma. Né, vira algo que é um problema. Esse é um outro problema que as empresas encontraram. Porque teve empresa que, por exemplo, optou por colocar só no piloto só uma área da empresa. A gente identificou muito cedo que isso ia acabar criando um cidadão de segunda classe dentro da empresa, ia gerar classes dentro de uma. Imagina, tudo que vocês não querem, né? Tudo que eu não quero é isso, né? Então, mas você trabalha só 4 vezes da semana, você pode se virar com isso. Pronto, acabou, né? Acabou a cultura organizacional, acabou o coleguismo. Então, não dá pra. A gente entendeu que não dava para fazer a viagem deixando um pé na ilha e outro no barco. Senão a gente ia cair no mar. Então, vamos embora, os 2 pés no barco, vamos enfrentar esse oceano. Agora, existe um projeto que é o 4-Day Week Brasil. Existe uma coisa assim maior que vocês estão fazendo parte? Como é que é isso? Só para as outras empresas, né, e outros funcionários de empresas poderem entender um pouco. Tem uma organização maior, que é o 4-Day Week Global. Ela fica sediada na Nova Zelândia, que é onde começaram os estudos, as implementações e testes. Já tiveram testes em vários países do mundo. Como você falou, o UK, acho que Portugal já teve também, vários países da Europa já tiveram. A 4-Day Brasil, né? 4-Day Estados Brasil, Unidos também. Isso. Esse é o piloto que está acontecendo nesse ano no Brasil, né? Começou agora em agosto, nunca me lembro se é agosto ou setembro. Esse ano está sendo feito esse piloto. Vai ser feito um piloto por 6 meses e já estão sendo feitas agora as avaliações, né? Ontem mesmo eu fiz uma entrevista com os organizadores para começar esse primeiro ciclo de avaliação e aí vão ser medidos os indicadores, né? Receita da empresa, número de faltas por doença, número de ausências por motivos. Enfim, tem uma série de indicadores que a gente está tendo, inclusive, que medir, né? A gente já media, mas tem que separar, justamente para servir de subsídio para saber aqui. Até ter um comparativo, né? Isso, antes e depois. Exatamente isso. A gente está separando esses dados, aí faz um agora na metade do piloto, faz outro no final e faz outro depois de 3 meses para saber se acho que é 3 ou 6 meses, não me lembro agora, para saber se a empresa decidiu seguir ou não, por que decidiu seguir ou não. Isso é feito no mundo todo, essa metodologia, tá? Aí tem o apoio jurídico, tem o apoio logístico, tem o apoio da questão das regras, tem encontros, tem um ambiente de troca online, né, para as empresas trocarem as experiências, o que decidiu um, o que funcionou no outro. É bem legal. Esse projeto 4-Day Week começou então na Nova Zelândia. E aí tem um 4-Day Week Global e agora tem o 4-Day Week Brasil. Isso. Chama 4-Day Week Brasil esse piloto que está acontecendo, mas é de fato uma organização, tem gente trabalhando. Enfim. Eu não posso falar os nomes sem autorização deles, mas a gente conhece as pessoas, conhece as empresas. Tá na mídia, é só procurar na internet do Google que vocês vão saber quem é. Você acha que isso é o futuro, Davi? Você acha que isso é uma moda que pega ou a gente ainda tem muito chão para andar, muita grama para comer? Eu perdi a conta de toda vez que a gente falava isso, quando a gente falava isso nunca vai funcionar no Brasil. Quantas vezes eu ouvi isso, tá? Gente, os meus sócios, né? E, assim, sinceramente, tem uma característica, eu acho que eu até já mencionei isso aqui, né? O mercado de TI, ele é aquecido, tá? Então, hoje, os fornecedores de serviço, as grandes techs, todo mundo disputa a mesma mão de obra. Existe um déficit de mais de décadas de mão de obra de TI, tá? Vou falar para minha filha fazer TI, gente. Pelo amor de Deus. Nunca vai faltar emprego. É uma guerra sem é uma guerra. Tá? Quem consegue ter sucesso ganha dinheiro, mas é massacrado, vai de um lado para o outro, trabalha que nem louco, e a qualquer momento você recebe uma proposta melhor. Não é sustentável, né, para ninguém, vai todo mundo perder nessa guerra, né? Isso foi a interpretação. Então, o que a gente está dando é um ambiente minimamente sustentável. A gente identifica o 4-Day Week, que é um componente para conseguir atingir isso, né? De ter essa relação mais equilibrada com o trabalho e com produtividade. A gente abriu mão da qualidade para ter velocidade. A gente abriu mão de fazer as coisas pensadas, planejadas, direito, para entregar só o que o cliente espera na hora que ele espera.
e nem sempre isso é bom para todos, né? Entregar muito cedo alguma tecnologia que funciona, beleza, mas não é usada, acaba ficando caro depois. N motivos. É caro porque você não tem como sustentar, é caro porque a operação disso é pesada para sua mão de obra que está lá e ela vai sair. Então, eu acho que é o futuro, a gente está apostando nisso porque a relação hoje é desequilibrada, ela é muito combativa. E ela pode ser mais harmoniosa, pode ser mais produtiva, pode ser uma relação, sair desse círculo vicioso e tentar gerar círculos virtuosos, né? Coisas que todo mundo ganha, todo mundo tem o seu equilíbrio ali. Consegue ser o seu quinhão sem ninguém ser exaurido, explorado, destruído. Hoje é assim, né? Pode escamotear, mas é assim. Com certeza. Eu tenho amigos em TI que também vivem isso. E a gente também, vários outros tipos de profissão, outras áreas, muita gente massacrada de trabalho, podendo ter uma vida melhor profissional. A competência, a qualidade da entrega acaba virando ao invés de ser uma benção, uma maldição. Porque aí todo mundo quer, só tem você. E se você não sabe dizer não, ou gosta demais de dinheiro, já era. É um caminho sem volta. Você vai conseguir o objetivo financeiro. Mas será que valeu a pena? Que custo, né? A família, a saúde. Quanta gente se arrepende depois? Se eu entendi bem, nesse cenário todo, né, de uma coisa que está começando no mundo, né, nos Estados Unidos, Portugal, Brasil, Nova Zelândia, que você falou, Inglaterra, vocês estão bem, né, posicionados, porque não só vocês estão começando, mas também vocês já estão oferecendo um aplicativo como saída para um dos problemas, que é super importante, né? E esse aplicativo também pode não ser só de vocês, né? Você pode tornar ele público, gente. A ideia é essa. A gente está justamente fazendo piloto com o Global para ver se eles querem adotar isso como uma das soluções a oferecer a quem participa dos pilotos. Primeiro, parabéns pela iniciativa, que eu achei incrível também. Não quero terminar essa entrevista sem falar que vocês são parceiros do TAC, né? Nossa, já adorei, porque não só são parceiros, mas como tem uma mentalidade que eu acho que é o futuro, e o TAC mexe muito com esses jovens de hoje, né? Que são o nosso futuro, o futuro do Brasil. Então, vocês são um ótimo exemplo disso. E eu queria saber de você a importância que tem vocês de um setor estarem apoiando o terceiro setor de uma certa forma, estarem envolvidos. Para vocês faz sentido? Sim, faz muito sentido, assim, por mais de um motivo, né? A internet pode ser, as redes sociais podem ser a casa de coisas horríveis ou coisas maravilhosas, mas teve uma que eu vi, agora eu não vou lembrar o texto todo, dá raiva, mas a criança aprende a cantar antes de falar. Ela aprende a primeira coisa que ela faz quando ela fica de pé é dançar. Essa manifestação artística, lúdica, ela faz parte do ser humano, ela é crucial para o ser humano. Antes de aprender as coisas objetivas, analíticas, objetivas, você acaba se expressando dessa forma. A parte artística é fundamental para justamente a gente poder aproveitar esse tempo livre que a gente tem, né? Não trabalhando, tudo bem que quem trabalha com cultura acaba tendo isso também, sim. Mas sem isso, perde sentido, né? Educação e cultura sempre, né? Sempre. E assim, o que eu mais gosto, eu até brinquei com o Rafael antes, quando ele foi fazer a reunião, assim, num país como o nosso, que tem toda a questão de carga tributária, e a gente sabe tudo que acontece no governo, etc., por poder escolher aonde o meu imposto vai ser gasto, é um prêmio, uma glória. Pô, isso é fantástico. Essa questão do incentivo fiscal e, principalmente poder escolher que vai ser em cultura, pra gente só tiro no alvo. Foi muito legal. É muito legal ser parceiro de vocês nesse sentido. Muitíssimo e todo o programa, mandar os meninos lá para fora para se expor a outra realidade, outras oportunidades, isso é fantástico. Pra gente faz muito sentido. Muitíssimo obrigada. Muito legal você compartilhar com a gente esse projeto que, numa boa, minha gente, eu achei fantástico, 4-Day Week. Porque eu acho realmente que é o futuro, é a qualidade de vida mais do que qualquer coisa.
Muitíssimo obrigada. Tem que fazer parte dessa jornada também a qualidade de vida, não é só dinheiro. Exato. Todo mundo gosta de dinheiro, mas não é só isso, gente. Não adianta. Chega lá que você vai ter. Tá certo, Davi. Até a próxima. Espero que na próxima seja pessoalmente. Ah, também. A gente vai acertar essa agenda. Tá certo. Obrigada, Davi. Um grande abraço. Igualmente. Muito obrigada por essa entrevista maravilhosa, essa iniciativa de colocar para frente um projeto que eu acho que é o futuro. Então, Tackers, conversamos aqui com o CEO Davi Garrana, da Inuvem. Ele falou sobre 4-Day Week, 4 dias de trabalho e 1 de descanso. É o futuro, é ou não é? Até a próxima!